Seja muito bem-vindo à fase 3 dessa formação de no-code com IA. Aqui nessa fase você vai aprender o poder das ferramentas no-code, como tirar a sua ideia do papel para criar aquele SaaS conectado com IA. Então bora entender um pouco mais os aprendizados desse curso aqui. Bora lá! Então nesse curso você vai entender praticamente todas as categorias de projetos, tá? É bem importante te entender os tipos de projeto de tecnologia que a gente quer fazer. Por exemplo, você quer fazer um software, ou você quer fazer um site, né? Um website estático, ou você quer fazer apenas uma automação. Aqui vai ficar bem claro para você todas essas categorias, e além de explorar as categorias de projeto, a gente vai explorar também as melhores ferramentas no code do mercado. Então você não vai precisar ficar perdendo tempo aí, dias, escolhendo a melhor ferramenta no code, porque a gente já fez todo esse estudo aqui, ó, para você ganhar agilidade e conseguir aí colocar a mão na massa. E além disso, a gente vai conversar um pouco também sobre formas de monetizar com essas ferramentas no code. Então depois dessas aulas, você terá conhecimento sobre como escolher a melhor ferramenta no code para o seu projeto e também oportunidades e formas de ganhar dinheiro com o no code. E para você entender um pouco mais sobre essa fase aqui, ó, para você entender como fazer, a gente peça que faça na ordem, porque aí você vai ter um conhecimento geral bem aplicado sobre as ferramentas no code. Então a gente está agora aqui, ó, nessa introdução, né, que é a introdução a toda a fase 3. E aqui você vai entender as categorias e depois a gente vai entrar em cada categoria que a gente vai ter conversado e a gente vai se aprofundar mais naquelas ferramentas e um pouquinho da prática também. Então agora é mais para você ter um overview geral, depois a gente vai falar sobre MVPs, depois sobre automações de sites e também de SaaS e aplicativos complexos, tá? Depois talvez tenha mais módulos futuros aí que vão ser gravados. Por enquanto são esses, então eu peço que você siga na ordem, as aulas elas estão curtas e direto ao ponto, mas bem aprofundadas. Então bora lá e vamos entender as categorias de ferramentas de tecnologia para o seu projeto. Então bora lá, bora entender as categorias de projetos de tecnologia que existem para você ficar ciente aí e conseguir se achar nesse mundo de tecnologia. Dentro da categoria de projeto, a gente tem algumas possíveis categorias que a gente vai explorar um pouco mais aqui. Primeiramente, a gente tem softwares e aplicativos. E lembrando que softwares e aplicativos, eles sempre têm a ver com o front-end e com o back-end. Então a gente pode ter ferramentas que vão fazer o aplicativo como um todo, ele sempre vai ser composto pelo front-end e pelo back-end. Mas a gente também aqui, ó, a gente tem ferramentas que fazem só o front-end e ferramentas que fazem só back-end. Para quem não lembra, back-end é toda a parte de banco de dados, de inteligência. Depois eu vou mostrar aqui e explicar certinho o que é cada categoria. Além disso, a gente tem categorias de sites, tá? Então quando você vai criar um projeto, pode ser um projeto apenas de site, que é mais focado no front, não tem toda essa interação com o banco de dados. Além disso, tem ferramentas aí, categorias de projetos de automações, tem projetos também de chatbots, tá? De fazer botzinhos conversacionais, também tem projetos focados em para empresariais e por fim aqui, um que a gente gosta de trazer são os projetos de agentes IA, tá? Então às vezes a gente quer focar em apenas construir um agente IA. Então vamos entender um pouco mais dessas categorias para você se achar. Bom, primeiramente, sites estáticos, tá? Então eu já deixei claro nas outras aulas que quando a gente está falando de site, a gente está focado mais no front-end, tá? Websites eles são estáticos. Seu objetivo é prover informações ao usuário, não havendo interação e alteração do conteúdo por parte do mesmo. Então, quando a gente tem um site, o usuário não está interagindo com aquele site com um banco de dados, tá? Nesse caso seria um aplicativo. Um site seria sites tradicionais, landing pages, portfólio, mas pra gente repassar a informação, né? Como eu coloquei os exemplos aqui. No mercado a gente tem várias ferramentas no code, tem muitas bem famosas e bem boas também, que no caso são Framer, Webflow, tem o Wix, tem o Card e tem o WordPress, tá? Todas essas ferramentas aqui elas são bem famosas e muito utilizadas e depois quando a gente entrar lá no nosso curso de websites, a gente vai fazer um comparativo aí bem aprofundado de cada ferramenta e mostrar na prática qual que pode ser a melhor para você escolher, tá? Mas agora o importante é que você entenda a categoria em geral e o que são websites, tá? Se for fazer um projeto de website, é um website. Se for fazer um projeto de aplicativo, aí é uma outra ideia aqui, né? Os softwares e aplicativos, como eu também já tinha explicado no começo dessa formação aqui, a gente vai ter um front-end interagindo com um back-end, tá? Então aplicativos são sistemas dinâmicos, permitem interações com back-ends a partir de ações do usuário realizadas. Então o usuário sempre está realizando alguma ação que vai mudar lá no nosso banco de dados, no nosso back-end, tá? Então, a gente pode criar um SaaS, né? Um exemplo, qualquer plataforma personalizada, qualquer tipo de app no celular, marketplace. Então tem vários e vários exemplos aí para você entender o que são os softwares e aplicativos. E aí a gente pode dividir, né, em aplicativos mobile nativos e aplicativos web. Mobile nativos são aqueles que a gente vai postar nas lojas oficiais, que vão usar os recursos nativos do celular. E o web são os que vão funcionar na web, tá? Para isso a gente tem várias ferramentas no code bem famosas no mercado. Para aplicativos nativos temos o Flutterflow, temos o Adalo, temos o Bravo, temos o Draftbit. E para aplicativos web temos o Bubble, o WeWeb, o Flutterflow também, que ele faz multiplataforma, o Glide, o Software e o Build. Então essas aqui são algumas ferramentas, aí nos próximos módulos a gente vai explorar um pouco mais as ferramentas e trazer realmente a seleção da melhor para você usar no seu projeto. E depois vai ter um pouco de prática também. Então, bora continuar. Além disso, em banco de dados e back-end, nós temos também as categorias, né? Então, geralmente quando a gente está criando um aplicativo, a gente vai ter uma ferramenta para front-end e a gente tem que escolher outra para back-end, né? O back-end são responsáveis pela inteligência do app. Vai fazer banco de dados, autenticação e também o sistema de armazenamento e várias outras funcionalidades, beleza? E aí a gente tem vários back-ends aqui bem interessantes. Temos back-ends um pouco mais técnicos, que é no caso do Firebase e o Supabase. E temos aí back-ends no code, que é no caso do Zeno e do Airtable, tá? São back-ends aí no code que não precisa de ter um conhecimento um pouco mais avançado. E aqui também é importante ressaltar, né? Planilhas, Google Sheets, geralmente a gente consegue usar como banco de dados, mas não
é a melhor forma, tá? Porque vai ser só um banco de dados. E para um back-end, a gente precisa de várias e várias funcionalidades, como por exemplo, autenticação, segurança, a gente precisa armazenar mídia. Então, quando você for fazer um app, só faça no Google Sheets ou no Excel, caso você queira fazer um app versão assim bem simples para validar, porque não é a forma ideal, tá? Geralmente a gente usa algum back-end no mercado mais estruturado e mais seguro. Show demais! Qual mais categoria tem? A gente tem as categorias de automações também, que são ferramentas para a gente fazer integração entre sistemas e também automações, tá? Então essas ferramentas a gente consegue conectar um sistema ao outro. São ferramentas que integram sistemas com tecnologias diferentes. E além disso, nessas ferramentas a gente consegue também automatizar tasks ou qualquer aí ação que o sistema está fazendo, a gente consegue fazer uma automação personalizada, tá? Então a gente tem as melhores ferramentas do mercado, que é o Make, o Zapier e o N8N. Depois a gente vai explorar bastante elas a fundo, tá? Mas é importante que você vá se familiarizando. Além disso, temos chatbots, que são para criar bots conversacionais. Sabe aqueles bots no WhatsApp ou no sites, que a gente clica nos botões e eles vão fazendo um fluxo determinado de acordo com o que eu for respondendo? A gente tem várias aí ferramentas para isso. Temos o Typebot, temos o BotPress, o VoiceFlow, temos a Layla, que é uma ferramenta brasileira. E todas essas ferramentas elas estão conectando mais com IA, né? Cada vez mais elas estão aí com integrações de inteligência artificial, porque chatbot tem muito a ver com IA. E depois a gente vai trazer também um módulo específico apenas dessa categoria de chatbot, tá? Mas é importante que você entenda que essas daqui são as principais ferramentas para esse meio. Além disso, temos ferramentas empresariais e geralmente essas ferramentas são focadas mais para projetos internos de empresas, tá? Então, geralmente a gente vê aqui uma ferramenta empresarial por meio da precificação. Às vezes ela cobra por usuário, então tem um preço por usuário por mês, às vezes é um pouquinho mais caro, são ferramentas aí mais low code, um pouco mais complicadas. A gente não aborda tanto isso aqui no Code Startup, porque são outros tipos de ferramenta, a gente gosta mais realmente de quais são as ferramentas para criar software, aplicativo, criar SaaS, e não é o intuito dessas daqui. Por exemplo, tem o Power Apps, tem o AppSheet, tem o Retool, o OutSystem, também que é uma ferramenta aí bem famosa, ferramentas para serem utilizadas dentro de empresas, tá? Elas já estão um pouco mais maduras para isso. Então é importante você também saber diferenciar para não escolher a ferramenta errada aí para você. E aí, a gente também tem as ferramentas de criação de agentes de IA, tá? Ferramentas pra gente criar agentes que basicamente eles vão possuir uma autonomia para tomar ações complexas, um feedback aí de acordo com as ações que eles vêm tomando. Tem uns chatbots muito mais avançados, tá? Então a gente, por exemplo, pode fazer chatbots com RAG, que a gente consegue treinar com recursos aí prévios. A gente consegue fazer agentes com custom functions, ou seja, eles vão ter funções que vão ser ativadas a partir de determinada função. A gente também consegue fazer agentes com custom functions, que eles vão ativar determinada função aí a partir de uma autonomia que você der pro seu agente. E também a gente consegue cada vez mais personalizando esses agentes para eles ficarem cada vez mais inteligentes de acordo com as ações, tá? E a gente vai ter várias e várias ferramentas para criar esses tipos de agente. A gente tem as ferramentas que criam os chatbots tradicionais, né? O ChatGPT, o Gemini, o Claude, que criam os chatbots que a gente está acostumado. Mas para agentes IA, a gente aí tem várias e várias outras ferramentas que utilizam diversas aí tecnologias, né? Como por exemplo, a gente tem o Chatbase, a gente tem o Dante, que a gente consegue treinar nossos chatbots com recursos aí específicos para eles ficarem inteligentes a partir desses recursos. E também a gente tem outras ferramentas mais avançadas aí, como por exemplo o DeFi, o Flowise AI, pra gente criar esses agentes, tá? Então é importante que você entenda que tem uma categoria só para esse tipo de projeto que cada vez mais a gente vai abordando aqui, mas a gente já viu bastante sobre isso lá na fase 2, sobre IA. Espero que tenha ficado claro todo esse mapa de ferramentas e agora na próxima aula eu quero conversar com você sobre as melhores ferramentas. Então vou passar aqui uma linha lógica para você conseguir entender e escolher a melhor ferramenta no Code aí, qual que vai ser o seu stack de ferramentas no Code para o seu projeto. Bora lá! Então agora que você já entendeu as categorias e os diferentes tipos de projeto, que é bem importante, se não entendeu, volta na aula, a gente vai poder agora entender um pouco mais a linha lógica para você escolher a melhor ferramenta no Code aí para o seu projeto. Então vem comigo. Então, como eu já expliquei, tem centenas de ferramentas no Code e aqui dentro do Code Startup a gente já testou aí muitas, a gente vem testando já fazem aí cerca de 4 anos, então a gente tem um conhecimento muito bom para conseguir te indicar as melhores. Então, como a gente já falou, tem centenas de ferramentas no Code e aqui dentro da no Code Startup a gente testou aí, ó, centenas delas por vários e vários anos e separamos as melhores para você conseguir escolher para o seu projeto, tá? E aqui, primeiro a gente começa, né? Melhor ferramenta para quê? Então, fazendo um resumo, a gente já entendeu que tem o front-end e tem o back-end, onde o front-end é a parte visual, a parte aí de lógica, a parte UI e UX, e o back-end seria toda a inteligência, né? Banco de dados, autenticação, armazenamento de mídias. Então a gente já entendeu isso, que tem o front-end e back-end. E também entendemos que tem os tipos de projetos, ou seja, tem os projetos de aplicativos, de softwares, back-end, sites, automações, chatbots, empresariais e agentes IA. Então isso já tá claro, né? Lembrando que software de aplicativo, geralmente a gente vai ter o front-end aqui junto com um back-end. Aqui para um site, geralmente a gente foca mais no front-end, tá? A gente não precisa ter uma ferramenta de back-end para isso. Então você tem que entender primeiro qual tipo de projeto que você está construindo. Que projeto desses aqui você está construindo? A partir disso, você vai conseguir entender qual que é a melhor ferramenta aqui para você escolher para o seu projeto. Então a primeira pergunta é, melhor ferramenta para quê? Qual que é o tipo de projeto que você está construindo? A segunda pergunta é, melhor ferramenta para quem? Então quem que é você? Você é um empreendedor, você está tirando a sua ideia do papel, está criando um SaaS, você está criando uma startup, está criando uma inovação dentro da sua empresa, está criando um MVP, ou você quer trabalhar como realmente um desenvolvedor, você quer oferecer o serviço de criação de aplicativos, um serviço de criação de um SaaS, você quer ser um freelancer aqui no Brasil ou na gringa, quer tentar vagas em empresas. Então qual que seria assim o seu perfil? Você quer tirar uma ideia do papel, criar um software, ou você quer aqui trabalhar como um desenvolvedor ou ter uma própria agência? Então essa seria a segunda perguntinha, que é a melhor ferramenta para quem? Tem que estar bem claro as respostas para você, beleza? E agora que você já respondeu essas duas perguntinhas, que seria a melhor ferramenta para quê e para quem,
a gente consegue seguir para analisar as melhores ferramentas no code do mercado para o seu projeto. Então agora eu consigo vir aqui para o próximo bloco, que é a gente escolher as melhores ferramentas. Então aqui nós levamos em consideração muitas variáveis, né? Como por exemplo, se a ferramenta tem bastante funcionalidades interessantes, se tem integrações, se tem a parte de API, também se a ferramenta tem um valor bom, né? Não pode ser muito cara, tem que ser um bom custo-benefício, se tem uma comunidade legal e bem engajada, se tem a ferramenta, ela tem acesso ao código-fonte do projeto, pra gente ter autonomia sobre o projeto, e aí também diversos outros fatores pra gente fazer esse comparativo, né? Depois, quando a gente for entrar em cada módulo das categorias, a gente vai fazer uma análise mais profunda e comparativa, tá? Então agora é uma forma mais geral. E a partir disso a gente consegue decidir as melhores ferramentas. Então lembra que eu falei aqui pra você? Bom, empreendedor e desenvolvedor e agência, né? Quem que é você? Aqui, se você quiser criar uma ferramenta aqui, um aplicativo mobile nativo, que usa recursos nativos do celular, a melhor ferramenta aí com certeza é Flutterflow, porque ela é muito completa, a gente tem acesso ao código e ela também cria multiplataforma e ela é focada aqui para criar aplicativos mobile nativo, tá? É muito boa. Se você quer tirar sua ideia do papel, criar seu SaaS, a gente tem duas opções aqui, o Bubble e o Flutterflow. O Bubble um pouquinho mais acima, porque ele acaba sendo aí um pouco mais fácil que o Flutterflow. Ele tem o front-end e o back-end integrado, e o Flutterflow tem uma curva de aprendizado um pouco maior. Então, apesar do Flutterflow ele ser multiplataforma, a gente tem acesso ao código-fonte, a ferramenta que mais evolui, ela tem uma linha de aprendizado um pouco mais complicadinha, tá? É mais difícil a gente aprender. Mas se isso não for no problema pra você, aí você pode ir de Flutterflow, que também vai ser muito bom, tá? O Bubble é um pouquinho mais rápido, também é difícil. E aqui o problema do Bubble seria mais por conta que ele não tem o código-fonte, e também ele pode ser um pouco caro algumas vezes de acordo com um projeto, tá? Mas para validação, acabam sendo duas ferramentas muito boas. Se você é um desenvolvedor ou agência e quer construir aplicativo web, aí a gente recomenda primeiramente focar aí no Flutterflow, pois ele consegue ter acesso ao código, é uma ferramenta um pouco mais técnica, a gente tem mais autonomia e ela tá crescendo muito rápido, além aí de criar multiplataforma. Então a gente gosta aqui bastante dessas duas ferramentas e vai depender aí de qual tipo de projeto você está construindo, beleza? E tem uma ferramenta aqui especial que tá evoluindo bastante agora, que é o WeWeb, tá? O WeWeb é para aplicativos web, então ele vai funcionar aí mais quando você quer criar um projeto web e o diferencial dele é que você tem acesso ao código-fonte, tá? No WeWeb e no Flutterflow a gente tem acesso ao código-fonte e no Bubble a gente não tem acesso ao código-fonte. Se você quer criar um projeto aí bem rápido, tirar a sua ideia do papel aí de uma forma aí bem agilizada, aí a gente indica o software ou o Glide, tá? Então se você quiser fazer um projeto um pouco mais simples, mas tirar a sua ideia do papel super rápido, aí você pode tentar aqui com o software ou com o Glide, que são ótimas ferramentas. E para backends, a gente tem os backends técnicos, que os melhores são o Firebase e o Supabase, e aqui também tem os backends no Code, que o melhor é o Zeno, tá? Então essas daqui são ferramentas muito interessantes, depois a gente vai aprofundar um pouco mais lá no módulo de fundamentos de SaaS. Show demais, Castelo. Para criar sites, a gente tem aqui, se você é empreendedor, a gente indica bastante o Framer. Se você é um desenvolvedor, a gente indica o Webflow, tá? As duas ferramentas são muito boas. O Webflow é um pouquinho mais completo, só que a curva de aprendizado é um pouquinho maior. Então, se você quer algo mais rápido, mais prático, a gente gosta de indicar o Framer, tá? E de novo, lá no nosso módulo de websites, a gente vai explorar um pouco mais o comparativo entre essas duas. E para criar automações e integrações entre sistemas, se você é um empreendedor, a gente recomenda aqui o Make ou o Zapier. E para desenvolvedores e agências, a gente recomenda o N8N, que é uma ferramenta aí um pouco mais técnica, e a gente consegue ter um pouco mais de liberdade. Mas as três são muito boas. O Make é um pouco melhor que o Zapier, porque o Zapier acaba sendo um pouco mais caro em alguns determinados pontos, tá? Depois a gente vai conversar mais sobre isso. Pode ficar tranquilo que depois a gente vai explicar certinho as melhores pra você. Show demais. Pra chatbots, como a gente já tinha conversado, a gente tem essas três aqui que também são muito boas, tá? Depois a gente vai explorar um pouco mais. Pra ferramentas empresariais, a gente tem aqui o Power Apps, o Glide e o Software. E pra desenvolvedores e agências, ferramentas um pouco mais complexas e mais avançadas, temos o OutSystem, o Retool e o Mendix, tá? Depois eu recomendo aí você explorar um pouco mais essas ferramentas por dentro. Aqui é só uma indicação, não quer dizer que essa ferramenta não pode estar aqui ou essa aqui também. Você com certeza pode, por exemplo, trocar os lados, tá? Por exemplo, aqui, não necessariamente, né? Você quer ser um desenvolvedor, você tem que escolher o Webflow. Também você pode criar o seu site aqui também, o seu projeto com o Webflow e vice-versa com o Framer, tá? É apenas uma indicação, um mapa geral, um guia para você conseguir se achar. Beleza, e aqui para agentes IA, como a gente já conversou ali, são aquelas ferramentas, OpenAI, Gemini, Claude. E aqui para agentes IA também a gente vai conversar mais para frente, também já exploramos bastante, e são todas essas daqui, umas melhores que as outras. Mas aos poucos a gente vai encaixando aqui com os projetos práticos. Bom, espero que tenha ficado claro esse guia das melhores ferramentas. Eu quero que esse guia te ajude a escolher o melhor stack de ferramentas para o seu projeto. Depois, aqui nos próximos módulos que você for seguindo, você vai entender um pouco mais aprofundado cada categoria. Então, vai seguindo aos poucos, fazendo as suas anotações. Mas, depois, quando for escolher a sua ferramenta, volte nessa aula aqui e veja esse guia geral para você conseguir fazer essa escolha aí de uma forma muito sábia. Então agora que você já entendeu as categorias de projetos de tecnologia, já entendeu aqui também as ferramentas e as melhores ferramentas no Code para criar seu projeto, vamos conversar um pouco sobre a arquitetura de um sistema para você ver quais são as opções da gente unir essas ferramentas e conseguir brincar para fazer aí um SaaS super robusto. Vem aqui comigo. Então esse daqui é um desenho de uma arquitetura geral de um sistema, como eu falei no front-end. A gente vai ter o design de telas, vai ter o UX, lógica de negócio, fluxo de usuário. E aqui no banco de dados, back-end, a gente tem, além do banco de dados, segurança e autenticação, armazenamento de mídia e ações que podem rodar no servidor, tá? Ações que vão rodar debaixo dos panos. E tem mais outras funcionalidades de back-end. O back-end faz muitas coisas, aqui são só as principais. Então, a gente sempre, em um software, a gente vai ter o front-end, a interface, se comunicando com o banco de dados e com o back-end, beleza? A gente vai ter sempre essa troca. Aí você me pergunta, beleza, Castelo, mas como que eu coloco inteligência artificial? A gente pode conectar aqui, ó, com as tecnologias adicionais, né? Então, se eu quiser conectar o meu app com inteligência artificial, eu consigo conectar. Eu vou fazer aquela conexão, você já sabe como, por meio de APIs, conexão entre essas tecnologias. Eu também consigo colocar, por exemplo, um serviço de pagamento. Então, eu consigo conectar com tecnologias que já existem no mercado. Ou, por exemplo, o serviço do Google, né? Que tem vários e vários serviços. Consigo fazer essa conexão para dar inteligência para o meu app. E também qualquer
qualquer outra funcionalidade. Então, em resumo, o software a gente sempre vai ter o front-end e o back-end, mas a gente consegue conectar com qualquer outra tecnologia do mercado por meio de APIs. É importante que esse desenho aí fique bem claro para você, tá? Porque nesse desenho vai ser importante porque você vai conseguir encaixar cada ferramenta aí em algum lugar e também conseguir ter criatividade e liberdade para fazer seu SaaS. Vamos ver um exemplo aqui de stack de ferramentas, ó. Então aqui, nesse desenho, a gente tem o front-end, a gente tem um banco de dados aqui e o back-end, a gente tem aqui as tecnologias adicionais, tá? Então o front-end a gente pode usar várias e várias ferramentas no code, você pode escolher, você pode usar o Flutterflow, a gente vai usar bastante aqui na formação, você pode usar o software como front-end, tá? Você pode usar o Bubble como front-end, inclusive você pode usar só o WhatsApp como uma interface, tá? Porque quando a gente fala front-end, é só a parte da frente, não tá a inteligência lá, tá só a interface. Então a gente pode usar até 2 front-end diferentes para o mesmo back-end, tá? Então aqui vai tudo da sua criatividade, beleza? E aí no back-end a gente tem, por exemplo, o Supabase e o Zeno, que são os back-ends aí no code, que a gente gosta bastante. A gente vai usar bastante o Supabase, por ser um back-end aí bem robusto. E o Supabase faz de tudo, inclusive aí automações e integrações, mas algumas vezes precisa de código para isso. Então, a gente vai acabar usando bastante o Make ou o N8N para fazer integrações entre sistemas e automações. Então, essas ferramentas, elas juntam outras ferramentas. Elas podem juntar o nosso front-end aqui, ó, o nosso Flutterflow, com o serviço também da OpenAI. Então, elas vão ajudar a gente a conectar esse serviço, né? Então, elas também podem juntar o nosso front-end aqui com o nosso back-end. Elas sempre vão conectar, além também de fazer automações aí prontas, tá bom? Então, o Make e o N8N, eles fazem parte aqui do back-end, mas eles são focados para fazer integrações e automações, tá? E aí, de novo, se você quiser conectar com qualquer outra tecnologia e dar inteligência para o seu app, a gente consegue aqui conectar com o OpenAI, com o Gemini, com o Stripe, ou colocar um Google Maps no seu aplicativo, colocar um Google Translator, ou um Google Agenda, a gente consegue integrar no seu app, tudo por meio de API. Então, sempre o seu front-end vai se conectar com o seu back-end e também com os serviços adicionais. Então, é bem importante que esse desenho aqui fique claro para você, porque dessa forma você vai conseguir conectar aí tecnologias diferentes, beleza? Então, espero que tenha ficado claro a arquitetura de um SaaS, de um sistema. É importante que você entenda, porque a gente consegue escolher qualquer ferramenta para o nosso front-end, depois conectar com o nosso back-end, a gente pode ter diferentes front-ends para o mesmo back-end. Então, aí fica várias e várias opções que a gente consegue criar dentro do nosso projeto. Espero que tenha ficado claro e bora para a próxima aula. Ao longo dessa formação aqui, a gente gosta de comentar bastante algumas formas para você monetizar com essa habilidade de criar um software, criar um aplicativo com as ferramentas no code e também juntar com IA, né? Eu queria te passar aqui algumas ideias, formas para você ganhar dinheiro sabendo aí mexer nas ferramentas no code. Então, a forma que mais se encaixa geralmente com as ferramentas no code é você dar vida aos seus projetos. Então, você consegue criar um aplicativo inovador, você consegue dar vida ao seu MVP muito rápido com ferramentas no code ou criar até a tecnologia da sua startup. Quando eu estava criando lá a minha tecnologia da startup, a gente orçou o sistema que a gente estava precisando em algumas agências software house e estava dando aí cerca de $500 mil para construir o sistema. E foi aí que a gente começou a construir no code e a gente fez tudo aí em poucos meses, tudo usando ferramentas no code. Então elas podem ser muito úteis e também podem ser usadas para economizar em muita grana. Além disso, você pode também criar um SaaS, que é o que mais a gente está falando aqui para você juntar, conseguir criar aí sua plataforma SaaS, o seu produto e depois conectar com IA, que é onde vai estar a verdadeira revolução, tá? Então a gente vai conseguir ganhar dinheiro criando aí um SaaS ou também um micro SaaS para o seu negócio. Essa é uma das belezas das ferramentas no code, tá? Essa facilidade. Além disso, você também pode trabalhar como desenvolvedor no code. Pode trabalhar como desenvolvedor sendo um freelancer, oferecendo seu serviço para negócios, para criar aplicativos. Às vezes você cria só um aplicativo uma vez, consegue vender ele várias vezes. Você também consegue aí trabalhar em agências, software houses de no-code, que já existem várias aqui no Brasil e também várias na gringa, tá? Então se você quiser trabalhar como desenvolvedor no code, você consegue sim trabalhar nessas agências e ganhar em dólar. Daí só vai precisar falar inglês, com certeza. Além disso, você consegue criar a sua própria software house e ter os seus desenvolvedores no code para conseguir criar um app aí muito mais rápido. E aí vai um grande diferencial das agências no code, porque elas conseguem cobrar muito menos e entregar muito mais rápido pro cliente que agências de software tradicional, tá bom? É claro que cada uma vai ter seu espaço para ser criado, mas com agências no code a gente consegue criar aí projetos muito rápidos. Então você pode gerenciar o seu time de dev, você pode fazer uma agência de automações, você pode fazer uma agência de chatbots com IA, pode fazer aí várias e várias formas aí de conseguir monetizar com isso. Então essas são algumas formas de você conseguir ganhar dinheiro com o no-code. Ao longo aqui da formação a gente vai deixando um pouco mais claro e vamos dando algumas ideias mais práticas para você conseguir criar esses projetos e conseguir realmente fazer uma grana, mas é interessante também que você sempre esteja praticando. Já pega esse conhecimento, já cria o seu SaaS, já vai criando o seu MVP para você ir aprendendo e colocar no mercado e testar rápido. Esse que vai ser o segredo. E chegamos no final dessa trilha, eu espero que agora tenha aberto sua cabeça em relação às categorias de projetos de tecnologia, quais são as melhores ferramentas no code por categoria. Muita gente fica perdida em qual usar e aí não sabe para onde correr, então o objetivo aqui foi te deixar um pouco mais a par desse guia aí das melhores ferramentas no code. E agora a gente vai entrar em cada módulo, em cada aula a gente vai focar especificamente em uma ferramenta e um tipo de projeto, tá? Então as aulas são bem legais, tão práticas e bora continuar que você vai aprender muito. Bora lá!